Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta é a sexta aula do curso de Introdução às Escrituras. Este curso é uma iniciativa do site todaescritura.org. Espero que você já tenha assistido às aulas anteriores. Nesta sexta aula, falarei sobre a história bíblica, mas antes nós vamos rogar a bênção do Senhor. Vamos então orar e pedir ao Senhor que nos ajude mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, agradecemos por mais um dia e agora que vamos estudar assuntos referentes ao estudo da Tua Palavra, pedimos por sabedoria. Aviva as forças da memória e dai-nos discernimento. Que esse estudo nos ajude a compreender a Tua Palavra, que compreendendo-a mais, nós possamos crescer em amor, temor, confiança no Senhor. Amém. Muito bem. Aula, então, de número 6, a História Bíblica. Então, na aula anterior, eu observei que os livros da Bíblia não estão organizados de uma forma cronológica, como nós ouvimos na aula do número 5. Os livros estão organizados por assunto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E essa é uma das razões, então, porque ao empreendermos o estudo de um determinado livro da Bíblia, é bom termos uma ideia de como a sua mensagem se encaixa dentro da história da salvação. Então, por exemplo, se você vai ler o livro de Neemias, você precisa ter uma ideia de que muito do que é dito depois desse livro, na sequência dos livros, é o pano de fundo, né? Então, ele deveria estar mais lá, se fosse cronologicamente falando, ele deveria estar mais ao final do livro. Então, é bom nós entendermos essa questão de que os livros não estão na ordem, e aí, então, é bom ter uma compreensão da ordem histórica para que, ao nos aproximarmos de um livro, sejamos capazes de compreendê-lo melhor dentro do seu contexto histórico. E uma outra razão, ela diz respeito ao próprio caráter essencial das Escrituras. Sobre isso, o Gordon Fee, que é um estudioso, ele diz o seguinte: a despeito do modo que muitos, dentre o bom povo de Deus, manuseiam a Bíblia, ela não é de fato mera coletânea de proposições nas quais se deve acreditar e de imperativos a obedecer. Antes, o caráter essencial da Bíblia, de toda a Bíblia, é narrativo. Uma narrativa na qual as proposições e os imperativos estão profundamente integrados como parte essencial. Então, segundo o Gordon Fee, a Bíblia, o caráter essencial da Bíblia é narrativo. E, de fato, quando você lê a Bíblia, você encontra o quê? Uma história, uma grande história que diz respeito ao modo como Deus se relaciona conosco, o modo como Ele se revela a nós e sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, a história da Bíblia é a história da salvação, como já observamos em outras aulas. Então, o caráter essencial realmente é principal. Nós não estamos falando aqui de gênero literário, que existem vários, mas a essência, né, da Bíblia é apresentar uma narrativa, é a história da redenção. Então, é importante que dentro dessa história da redenção nós saibamos posicionar cada livro para compreender melhor, então, a palavra de Deus. Então, é importante conhecer a história bíblica, porém, de pronto devemos reconhecer que esse é um assunto vasto, de certa forma complexo. Então, na aula de hoje, nós veremos apenas um resumo, algumas pinceladas básicas sobre o assunto, para que você tenha uma ideia de como os livros da Bíblia aparecem dentro do desenvolvimento da história da salvação. Nós veremos dentro disso também alguns aspectos cronológicos, com algumas datas.
Então, o que vou oferecer nessa aula é uma visão panorâmica deste assunto. Mas à medida em que você estiver lendo a sua Bíblia, estudando, preparando-se para estudar um determinado livro, ou seja, lendo, por exemplo, obras de introdução àquele livro, a sua compreensão sobre este assunto vai aumentar. Você vai ter, ao ler um livro, uma compreensão maior de qual o contexto histórico daquele livro. O mais importante no que concerne a essa questão, na minha opinião, não é a memorização das datas, mesmo porque a maioria das datas é imprecisa, elas são datas aproximadas. Então, o mais importante não é você decorar as datas, o mais importante é você ter uma ordem, ter em sua mente uma sequência em que você pode dizer, bom, o livro fica mais ou menos aqui, nesse momento da história da redenção. Então você sabe o que está no entorno desse livro. Então isso ajuda você a compreender aquele determinado livro. Um ponto importante sobre essa questão é então pensar em Cristo como centro da história. Então a primeira coisa que eu preciso indicar a você é que para o mundo ocidental, por causa do cristianismo, a contagem do tempo tem um parâmetro, e o parâmetro é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as discussões em relação à exatidão da data de nascimento do Senhor Jesus. Há questões que apontam para erros dentro do calendário gregoriano, e por isso, então, as datas deveriam retroceder alguns anos, 5 ou 7 anos, depende aí do estudioso que esteja defendendo o ponto. Por exemplo, o John Piper defende 7 anos. Não vou entrar nos detalhes disso, mas é bom que você saiba. Então, era para dizer assim, Cristo nasceu no ano 0, isso é a ideia, né? Tendo ele como o parâmetro, mas na verdade esse nascimento aconteceu no ano 5 antes da era cristã, ok? O ano 5 antes do ano que normalmente nós pensaríamos que ele nasceu. Então, espero que não tenha ficado confuso isso, mas isso é a ideia. Então, cerca de 5 anos antes do início da era cristã, que é a era na qual nós estamos agora, estamos no ano 2020 da era cristã. Então, observe aí, nesse slide, algumas informações. Primeiro, observar o seguinte, você tem da esquerda para a direita datas que têm AC, tá? Então, esse AC significa o quê? Significa antes de Cristo, como nós já vimos nas abreviaturas. E depois daquela barra preta ali, onde está escrito Nascimento de Cristo, temos apenas DC, que é depois de Cristo. Ok? Então, vamos olhar ali para a esquerda. Temos criação, então tem ali HMT. HMT significa há muito tempo. Eu gostei dessa abreviatura usada pelo Robert Plumer no seu livro. Então, simplesmente para dizer, a gente não sabe a data, nós não sabemos a data, não tem como determinar quando foi que exatamente aconteceu isso, e isso vai ser em relação a muitos outros eventos antes de Abraão, principalmente. Tá? Então, criação, há muito tempo. Depois, aí a gente começa a ter um pouco mais de precisão, que não é tanto assim, mas melhora um pouco. Então, por exemplo, temos ali o êxodo, a saída de Israel lá do Egito, 1280. Então, isso é a data aí em nossa tela, 1280. Então, quando diz ali 1200 AC, significa o quê? Que faltavam 1200 anos para o nascimento de Cristo. Isso é a ideia. Então, passando mais adiante, você chega ao último profeta do Antigo Testamento, Malaquias,
cerca de 460 anos antes de Cristo. Então quer dizer o quê? Que quando Malaquias desenvolveu o seu ministério, ou iniciou o seu ministério, faltavam então 460 anos para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, como você pode observar, da esquerda para a direita, o número de anos ele é decrescente, ele é do maior para o menor. Quanto mais próximo ao nascimento de Cristo, menor é a data, né? Então vai diminuindo até chegar ali, deveria chegar até o ano zero, então é o nascimento de Cristo. Depois disso, então, normalmente vai se distanciando. Então, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses provavelmente foi escrita cerca de 51 depois de Cristo. E o livro do Apocalipse provavelmente é cerca de 90, entre 90 e 95 depois de Cristo. Então, espero que vocês entendam isso. Os alunos aqui, provavelmente os alunos que estão aqui na aula ao vivo sabem, mas eu espero que você que está assistindo esse vídeo, que começou a ler a Bíblia agora, não tem muita noção, que isso lhe ajude. Então você compreenda, da esquerda para a direita, os números são do maior para o menor. E aí depois do nascimento de Cristo, do zero, aí vai se distanciando, e agora na nossa data, 2020. Então isso é a ideia, mas então, as datas são mencionadas com base nisso. O quanto faltava para Cristo nascer e o quanto aconteceu depois do nascimento de Cristo. Então, AC, DC. Ok? Dito isso, vamos pensar agora na história bíblica do Antigo Testamento. Então, de novo, lembrando, é apenas um resumo e as datas são aproximadas. Tá? Então, a primeira coisa, a criação. Então, isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Então, há muito tempo. Eu botei HTM aí, eu acho que eu errei, né? HMT. Então, há muito tempo. HMT, eu errei aí. Então, a criação, Gênesis 1 e 2. Depois temos a queda, registrada no capítulo 3 de Gênesis. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus, se juntaram em rebelião junto com Satanás. Então, naquele momento, com a queda, veio a maldição, veio o juízo de Deus, mas também veio a promessa de um Salvador. Ela está em Gênesis 3,15. Isso é chamado de proto-evangelho. Então, é o primeiro anúncio do evangelho. Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, logo após eles terem caído e Deus pronunciar o juízo, no meio do pronunciamento do juízo, essa promessa de redenção por meio de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, a obra dele, que veio desfazer as obras do diabo. Então, isso é uma referência à sua morte, à sua ressurreição, à sua obra completa para a nossa salvação. Então, o descendente da mulher, ele esmaga a cabeça da serpente. É importante, então, perceber que, desde o início, temos claramente a Bíblia apontando para Cristo e apontando para a mensagem graciosa do Evangelho. Então é ridículo quando a gente ouve de pregadores, que eu já ouvi, e mais de uma vez, pregadores dizendo assim, que Deus tinha um plano com os seres humanos, mas então eles falharam, e então Deus mandou Noé, e Noé falhou, Deus mandou Abraão, e Abraão falhou, Deus mandou Moisés, e Moisés falhou, Deus mandou Davi, Davi falhou, e aí sucessivamente vai. Então, eles fazem um floreio em cima disso, e aí chega lá na frente, Deus diz, então o que eu vou fazer? Aí o filho diz, pai, deixa que eu vou, e tal, aí tem aquele diálogo, eles interpretam um diálogo lá no céu. Aí Deus diz, bom, se não tem outro jeito, vai, assim, já que os homens falharam, então vai meu filho. Isso é ridículo, porque está aqui
claramente, dizendo o evangelho sendo anunciado. E Pedro, na sua carta, diz a respeito de Cristo que ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Quer dizer que a obra de Cristo havia sido determinada nos decretos de Deus antes mesmo de Deus criar o homem. Então, é evidente que a vinda de Cristo não foi um plano emergencial, como se Deus não soubesse o que ia fazer, e aí então ele, sem saber o que fazer, arruma essa solução de enviar o seu filho. Nada disso. Deus, na eternidade, havia decretado enviar o seu filho para morrer na cruz, para ressuscitar, para a nossa justificação, e tudo isso foi o plano perfeito e muito sábio do Senhor, nosso Deus, anunciado aqui já nas Escrituras, em Gênesis 3,15. Agora vamos seguir. Temos, depois disso, o destaque, né, ainda no livro de Gênesis, Noé e o dilúvio, há muito tempo atrás, Gênesis capítulo 6 até o versículo 10. No capítulo 11 de Gênesis, nós temos a Torre de Babel, então aquele momento em que as línguas são confundidas, há uma rebelião contra Deus. Note, o mundo foi subvertido em água por causa do pecado, da situação de rebelião contra Deus. E logo após o dilúvio, no capítulo seguinte ao registro, né, do que aconteceu no dilúvio e pós-dilúvio, temos então o registro de uma nova rebelião. Deus disse para se espalhar e os homens queriam se ajuntar. E aí Deus os espalhou através de confundir as línguas. Depois nós temos a história dos patriarcas. Quando dizemos patriarcas, queremos dizer Abraão, Isaque e Jacó. Dentro desse período dos patriarcas se encontra o livro de Jó. Isso, segundo os estudiosos, é aí que devemos pensar, né, sobre o livro de Jó. Ele se encaixa dentro dessa época dos patriarcas, não sabemos exatamente quando, mas há muito tempo atrás, tá? Uma data indefinida, mas é dentro do período dos patriarcas. E aí então temos o livro de Gênesis 12 a 50, capítulo 12 ao 50, lembrem das abreviaturas. Essa parte então de Gênesis 12 e até o final de Gênesis está focado em falar de Abraão e de seus descendentes. Então, Abraão, Isaque, Jacó, e vamos ver lá sobre os 12 filhos de Jacó, com um destaque para José, que vai parar lá pela providência de Deus, lá no Egito, e se torna o governador do Egito. Então, o livro de Gênesis termina com José no Egito e os israelitas no Egito. Tá? Então, veja, o chamado de Abraão aconteceu mais ou menos em 1925 a.C., e os filhos de José vão morar no Egito. Jacó, a história de Jacó e de seus filhos, a partir então de 1700, eles vão morar no Egito e ficam lá até 1280, tá? Antes de Cristo. Vamos para o próximo. Moisés. Então, período da vida de Moisés, provavelmente entre 1350 a 1230, é dentro desse período que ele começa a escrever os seus 5 livros, né? O Gênesis foi o primeiro, e agora temos aqui o livro de Êxodo. Então, o Êxodo, ele narra principalmente a saída do Egito, as 10 pragas contra os egípcios, e a saída do Egito em 1280, tá? Então, Israel ficou mais de 400 anos lá no Egito. Depois lemos, quando eles saem do Egito, eles vão para o Monte Sinai, e Deus estabelece uma aliança com o seu povo. Chamamos essa aliança de aliança mosaica. Eles foram para a Terra Prometida, mas eles não obedeceram a Deus, eles ficaram com medo, eles voltaram, então Deus os castigou e eles ficaram peregrinando no deserto por 40 anos, ainda sob a liderança de Moisés. Eram cerca de, segundo os estudiosos, 2 milhões de pessoas peregrinando no deserto. Então veja a dependência, né, que eles tinham em relação à providência de Deus, porque essa quantidade de pessoas é possível que
teria comida para todos se não fosse realmente o cuidado providencial do Senhor. Dentro desse período da peregrinação de 40 anos, temos então o livro de Levítico, que estabelece instruções sobre o culto, os sacrifícios, os sacerdotes, o tabernáculo e a vida santa. Diversas leis cerimoniais que refletiam o fato de que Deus habitava no meio do acampamento de Israel. Depois temos o livro de Números, que conta a história da peregrinação. Então essa história começa no Êxodo, mas ela também é contada em Números, e Números tem esse nome porque o livro começa e termina com a contagem dos homens maiores de 20 anos, que eram os homens que deveriam estar prontos para a batalha. Então, a contagem deu aí em torno de 600 mil. Tá? Então, é o livro que vai contar essa peregrinação. Tem diversos fatos aí registrados sobre a peregrinação no livro de Números. Depois tem o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o final da peregrinação, quando eles estão para entrar na Terra Prometida. Deus permite que Moisés veja de longe, de cima de um monte, a Terra Prometida, mas ele não pode entrar. Deus o proíbe por causa daquele episódio com a água, né? Deus ordena uma coisa, ele fez outra. Então Deus o proíbe de entrar. Mas Moisés, então, ali, antes da entrada e antes da sua morte, ele repete a lei, lembrando, os israelitas que saíram do Egito, maiores de 20 anos, eles morreram no deserto. E agora tem uma nova geração, e essa geração recebe a repetição da lei. É o que significa Deuteronômio, é a segunda lei, quer dizer, a repetição da lei, a lei pela segunda vez. E ali, então, Moisés morre. O livro de Deuteronômio termina registrando a morte de Moisés. Agora, vamos para a conquista da terra de Canaã, cerca de 1240, a partir dessa data, 1240 a.C. A conquista de Canaã está registrada no livro de Josué. Tá? Eles não foram plenamente fiéis em conquistar tudo que Deus ordenou, e isso, obviamente, depois trouxe problemas. Logo depois desse período de Josué, nós temos o tempo dos juízes. Então, quando Josué morre, fica evidente a falta de liderança, né? Morreu Moisés, ficou Josué. Josué morre, se evidencia a falta de liderança, não tem rei. Então, Deus levantou homens para que estivessem conduzindo seu povo, orientando, julgando, servindo como líderes em batalhas. Então esses homens são os juízes. Tá? Deus também levantou Débora, que era uma mulher também como juíza. É interessante observar, ela está dentro do livro de Juízes, seria melhor dizer. Interessante observar então esse contexto. No site da revista Diaconia tem um artigo sobre Débora no período dos juízes. Vale a pena ler esse artigo, tá? Explicando algumas questões importantes sobre o papel dela nessa época. Então, o tempo dos juízes vai de 1220 a 1050. Na Bíblia, o livro de Juízes basicamente tem a função de mostrar o quê? Não havia um rei, cada um fazia o que queria, então precisamos de um rei. Isso é a mensagem que nos transmite o livro de Juízes. E há um ciclo no livro de Juízes de... tem um juiz, ele morre, o povo entra em rebeldia, Deus envia juízo por outra nação, o povo se arrepende, Deus envia outro juiz. Então, esse ciclo vai por todo o livro de Juízes. O livro de Ruth está encaixado dentro do período de Juízes. E, basicamente, o livro de Ruth é para nos mostrar de onde vem o rei Davi. É a ascendência do rei Davi que é estabelecida ali no livro de Ruth. Seguindo, agora vamos falar, depois do livro de Juízes, temos então o reino unificado de Israel. O penúltimo juiz foi um homem chamado Eli, que estava já num período de grande decadência, né? Principalmente por causa dos seus filhos. Então ele é substituído por outro juiz que Deus levantou, chamado Samuel. E Samuel, então, é o último juiz. Depois de Samuel é estabelecida a monarquia. Esse reino unificado, então,
era um só reino, o reino de Israel, é de 1050 a 922 antes de Cristo. Então, o livro que registra isso é o livro de 1º e 2º Samuel e também o livro de 1º Reis. Então, o primeiro rei de Israel foi Saul. Veja que isso é registrado não só em 1º Samuel, mas também em Crônicas. O segundo rei é Davi, também registrado em Crônicas. O livro de Crônicas é a mesma história de Samuel e de Reis, porém contada pós-exílio, sob uma perspectiva para destacar certos pontos, tá? Então veja aí, rei Davi, e aí os salmos, vários deles se encaixam dentro desse período aí do rei Davi. Uma grande parte dos salmos foi composição de Davi. Depois, no livro de Reis, nós temos um relato sobre o reinado de Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, o homem conhecido pela sua sabedoria. A respeito de Salomão, devemos reconhecer a passagem aí, me parece que eu errei, é 2º Crônicas, tá? Eu errei alguma coisa aí, mas eu acho que é 2º Crônicas aqui. Destaques para Salomão: construção do templo, o fato que ele compilou os provérbios, né? Escreveu o livro de Eclesiastes, escreveu o livro Cântico dos Cânticos. Então, veja, apesar de Provérbios estar bem lá na frente, ele se encaixa dentro dessa época do livro de 1º Reis, que é a época da vida de Salomão. Seguindo, vamos falar sobre o reino dividido, a partir de 931 a.C. Então, esse reino dividido está registrado em 1º Reis 12 a 22, e todo o livro de 2º Reis e 2º Crônicas 10 ao 36. Então, o texto anterior realmente era 2º Crônicas 1 até o 9, falando de Salomão. Então, aqui, 2º Crônicas 10 ao 36. Então, esse período está registrado nesses 3 livros. O reino dividido nada mais é o seguinte, que Deus executou juízo contra o seu povo, fez uma divisão do reino. Então, 10 tribos ficaram como sendo o reino do norte, cuja capital era Samaria, e tinha diferentes reis. Por amor a Davi, Deus preservou uma parte do reino que era o reino do sul, capital Jerusalém, e os reis aí eram todos eles descendentes de Davi, tá? Então tem essa divisão aí em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, Samaria, Jerusalém, reis diferentes, e no segundo só os reis descendentes de Davi. E aí dentro desse período do reino dividido, nós vamos encontrar vários profetas, alguns profetizando para o reino do norte, outros profetizando para o reino do sul e outros profetizando para os 2 reinos. Profetas: Joel, Amós, Jonas, Oséias, Isaías e Miqueias. Então, por exemplo, a respeito de Isaías, lemos aí cerca de 742 a 700 a.C. Então é muito comum você ouvir no estudo bíblico, na pregação, o pregador dizer: olha, Isaías, que anunciou essa mensagem cerca de 700 anos antes de Cristo. Então, faltavam cerca de 700 anos para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, mas quem estava nesse período também? Oséias, Miqueias, são profetas bem próximos a Isaías, tá? Seguindo, lemos aqui então agora sobre o exílio assírio. Então, a Síria se tornou um império mundial. Vocês devem lembrar que Jonas foi até a capital da Síria pregar contra ela e chamá-la a arrependimento. A capital era Nínive, mas eles continuaram na sua maldade depois disso, né? Eles voltaram a praticar as suas maldades e a sua expansão. E eles chegaram a atacar os 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Porém, em relação ao reino de Israel, eles atacaram de tal forma que eles destruíram a capital do reino do norte, que era Samaria. Essa destruição da capital do reino do norte, ela aconteceu em 722 a.C. Note, tempo que Isaías estava
anunciando a palavra de Deus lá no reino de Judá, né? E aí, então, o reino do norte caiu, a capital Samaria caiu. O que os assírios fizeram em relação a Samaria, isso é importante entender, eles tinham uma prática de tirar as pessoas da terra e pegar pessoas de outra terra e colocar lá. Então, foi isso que eles fizeram. Então, a Samaria se tornou um lugar cheio de estrangeiros e, por isso mesmo, acabou adotando práticas religiosas diferentes da prática dos judeus, dos israelitas. Então, tinha uma mistura, né? Isso explica, então, porque lá nos tempos de Jesus, os judeus tinham aversão aos samaritanos, porque eles têm outra religião, eles dizem que deve adorar em outro monte, eles são pessoas que são misturadas com outros povos, então tem vários fatores que estão pesando aí para aquela aversão dos judeus em relação aos samaritanos. Dentro desse período aí próximo ao exílio assírio, está o livro de Naum, que é basicamente o quê? Uma mensagem contra a Síria, dizendo que a Síria seria destruída. Está o livro de Sofonias, está também o livro de Jeremias e o livro de Abacuque. Então, eles vão se interpondo aí, você pode ter uma ideia olhando as datas aí, para perceber que não é tipo, acaba um e começa o outro, mas eles têm alguns períodos em que eles estão trabalhando na mesma época. Tá? Agora vamos falar do exílio babilônico. Então, esse exílio agora é em relação, o primeiro foi em relação ao reino do norte, eles não voltaram, eles ficaram espalhados, as 10 tribos, e esse agora é a respeito do reino do sul, onde tinham os reis descendentes de Davi, a capital Jerusalém. Esse exílio foi um exílio de 70 anos, desde 597 até 538. Houve diversas deportações, né? O rei pegou pessoas de Jerusalém e levou para a Babilônia, entre elas Daniel, você deve lembrar. Também Ezequiel foi parar na Babilônia. Então Daniel estava lá no palácio do rei, como alguém que estava envolvido, né, no trabalho de administração do reino, né, 604 a 535, então ele tinha uma influência. Junto aos exilados, Deus levantou outro profeta, que foi o profeta Ezequiel. Então eles estavam mais ou menos na mesma época, porém cumprindo funções diferentes. Daniel no palácio e Ezequiel entre o povo. A queda de Jerusalém, quando o templo foi destruído, o templo construído por Salomão, foi em 587 a.C. Algumas cronologias vão colocar 586. E aí tem o livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro justamente lamentando a queda de Jerusalém debaixo do juízo de Deus. Também nesse período temos o livro de Obadias, também se encaixa aí. Okay? Então, esse é o exílio babilônico. Note que os livros que se destacam, tanto no exílio assírio quanto no exílio babilônico, são livros proféticos. Depois nós temos o período pós-exílico. Então, encontramos o profeta Ageu, o profeta Zacarias, o segundo templo, então, é terminado em 537, né? Ageu basicamente escreveu para encorajar a reconstrução do templo. Então, ele foi construído em cerca de 537 a 516 antes de Cristo. Foi esse templo no qual Jesus ensinou, curou e esteve durante a sua vida. Só que foi um templo reformulado por Herodes, também devemos saber disso. E nesse período também se encontra, então, o livro de Esther, que estava lá como esposa do rei Medo-Persa, né? O rei persa. Depois temos o livro de Esdras, o livro de Neemias e, finalmente, o livro de Malaquias. O livro de Neemias conta como foi reconstruída a cidade de Jerusalém, os muros da cidade de Jerusalém. E, por fim, o último livro, o livro de Malaquias, 460 a.C. Tá?
Depois disso, nós temos o chamado período intertestamentário, quer dizer, o período entre os dois testamentos. Geralmente se reconhece mais ou menos que esse período começa em 430 a.C. e vai até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Destaque para o fato que se expandiram e subiram, vamos dizer assim, na história, né? Os gregos, com Alexandre o Grande. Isso então explica por que no tempo do Novo Testamento a língua mundial era o grego e por que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em latim, que era a língua dos romanos. E depois nós temos também a ascensão, essa era a palavra que eu queria, a ascensão dos romanos. E aí, quando Cristo nasce, o mundo estava debaixo do Império Romano. Então, uma coisa que contribuiu bastante foram as estradas romanas e a paz romana. Alguém podia sair de um lugar para o outro, porque tudo pertencia aos romanos. Isso facilitou a pregação do Evangelho. Por parte da ascensão do Império Grego, foi justamente a ideia de um idioma comum e a ideia, então, de termos o Novo Testamento no grego. Então, vamos agora para o Novo Testamento. Vamos falar dos evangelhos. Primeiro, antes de falar do que os evangelhos registram, é bom saber que nós temos, então, 4 evangelhos, eles foram escritos em datas diferentes, todas essas datas são aproximadas, você pode encontrar diferença aí de autores, né? Mas datas aproximadas. 60 depois de Cristo, Mateus, Marcos 50 depois de Cristo, Lucas 63 e João, bem lá no finalzinho, 85 ou talvez até mais do que isso. O nascimento de Cristo, cerca do ano 5 antes de Cristo. 5 antes da era cristã, seria melhor dizer. Então, isso mudaria então a data também do início do ministério, lá para em torno de 27 depois de Cristo, e a morte, ressurreição e ascensão em 30 depois de Cristo. Essas datas são todas aproximadas, há disputas enormes em cima disso aqui, que eu não vou tratar, isso tudo é aproximação. Tá? O livro de Atos, então, seria a expansão do Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso aconteceu a partir da morte e ascensão do Senhor Jesus Cristo, ali até 33, né? Mas deveria ser melhor colocado como 30, obedecendo o que eu coloquei acima. Tá? Vamos falar agora sobre as cartas do Novo Testamento e as datas em que elas foram escritas. Há muita discussão sobre a carta de Tiago, mas uma das datas prováveis é 45 depois de Cristo. Depois temos a carta de 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, vejam aí as datas. Depois temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, carta de Paulo a Filemon, faltou uma letrinha ali, ficou Filmon, né? Carta de Paulo a Filemon e primeira carta de Paulo a Timóteo, 63 depois de Cristo. Então são algumas cartas, você pode observar aí as datas que são apresentadas. Vamos seguir aqui. Então, carta aos Hebreus, por volta de 68, também existem discussões variadas sobre a data dessa carta, não sabemos quem foi seu autor, né? Depois temos a carta de Pedro, a carta de Paulo a Tito, a segunda carta de Paulo a Timóteo, em 67. Então, se você lê Tito e Timóteo, você vê uma grande ênfase de Paulo combatendo os falsos mestres. E aí você vai vendo que conforme o evangelho se expandiu e vai se distanciando, né, do início da igreja, mais combate contra as heresias está sendo travado. Depois temos segunda carta de Paulo, depois temos segunda carta de Pedro, 67. Paulo deve ter morrido mais ou menos ali, naquela data, né, 67 depois de Cristo. Depois temos a carta de Judas. Depois temos as cartas de João,
Eu coloquei tudo 90 aqui, sugerido por um determinado autor, mas há uma discussão, 90, 92, 95, por aí, todas essas cartas. E o livro do Apocalipse é a mesma coisa, coloquei 90, mas há discussões entre 90 até 95, mais ou menos, de quando o Apocalipse foi escrito. Então chegamos ao final, são datas aproximadas. Então, lembrando, existem diferenças entre os estudiosos quanto à data de determinados livros da Bíblia, alguns têm mais discussão, outros têm menos. Então, mas o fato é que as datas aproximadas já fornecem uma boa ideia do contexto em que aquilo aconteceu. Por exemplo, saber que o livro do Apocalipse foi dado a João quando ele foi exilado por causa do Evangelho na ilha de Patmos, mostra como no final desse primeiro século a perseguição estava se intensificando, né? Então, percebemos isso claramente aí. Já em Pedro, um pouquinho antes, a gente via sinais dessa perseguição, mas aqui em João, essa perseguição se evidencia de forma clara. Então, as datas são aproximadas, mas elas fornecem uma boa ideia do contexto histórico de cada livro. Então, quando você for ler, estudar um livro no Novo Testamento, é ideal que você leia, se você pode, várias introduções àquele livro. Você vai encontrar diferentes posições, tome nota delas. Talvez você vai concluir que a maioria dos estudiosos vai numa direção. Então, você talvez queira também seguir essa direção, sabendo que pode ser que eles não possam oferecer tanta precisão, mas talvez oferecem uma boa ideia sobre a data. Então, isso é o que eu gostaria de destacar sobre a história bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sobre cronologia. Na bibliografia eu farei indicação de algumas obras que você pode ter para estudar um pouco mais sobre esse assunto. Também quero responder a uma pergunta que foi levantada ontem sobre uma Bíblia que esteja em ordem cronológica. Tem, de fato, algumas Bíblias no mercado que estão em ordem cronológica. Eu andei estudando, assim, vendo essas Bíblias, eu não possuo nenhuma delas. Pretendo adquirir uma delas que eu vou mencionar agora. Então, de todas que eu vi, ouvi vídeos com diferentes resenhas, me pareceu bem interessante a proposta da Bíblia, Bíblia de Estudo Integrada. Ela usa a nova versão internacional, a NVI. Ela não tem nada demais no sentido de ter notas explicativas de estudo, mas o que ela faz é colocar as passagens bíblicas em ordem, numa ordem cronológica, não só os livros. Então você vai ter um pedaço um salmo, por exemplo, numa parte que está lá dentro do livro de 1 Samuel, porque Davi compôs esse salmo num determinado momento de sua vida que corresponde àquilo. Porém, a vantagem que eu achei dessa Bíblia é que ela não é uma história recontada da Bíblia. Apesar da NVI não ser uma tradução das mais formais, né? Porém, ainda assim, o que você vai ter ali é a Bíblia, toda ela. Só muda a posição dos textos. Em outras Bíblias de aplicação de cronologia, às vezes eles recontam a história e aquilo deixa de ser Bíblia. Passa a ser alguém recontando a história. Mas nesse caso, não. Você tem o texto integral das Escrituras e a única coisa que muda é a forma como ele está organizado. Tem colunas, e esses textos às vezes ficam lado a lado, mostrando as passagens paralelas. Tem bastante espaço, às vezes, numa folha para você fazer anotação. Então, a Bíblia de Estudo Integrado da Thomas Nelson. Fica aqui a dica, deixando claro, eu não tenho nada a ver com essa editora, eu não estou ganhando nada com isso, nem comprei ainda, mas eu vi várias avaliações e foram positivas e eu pretendo comprar essa Bíblia de Estudo Integrado. Quando eu comprar, eu compartilho com vocês no Toda Escritura as minhas impressões. Mas, por enquanto, me parece que ela, dentre todas, é a mais recomendável. Chegamos, então, ao final da nossa 6ª aula. Eu saber se alguém tem alguma dúvida. Sim, Kerimar? Bom dia, né? Bom dia a todos. Agradecer pela indicação.
Eu acho que tudo pode contribuir para o entendimento da gente, né? E eu queria perguntar para o senhor, eu não sei, talvez o senhor vai entrar com isso, o calendário judeu é diferente do calendário romano, né? Eles estão entrando no ano novo agora, me parece, em abril, não tenho certeza, e talvez também isso possa nos ajudar a nos localizar, porque eles foram os responsáveis pela guarda da Torá, da responsabilidade de Deus, né? E quando a gente vai lá nesses livros que o senhor falou, menciona muitas datas que são diferentes da data romana. Então, se tivesse alguma coisa assim também, eu tinha interesse, eu acho que pode nos ajudar. O que o senhor acha disso? Não sei se o curso vai passar por aí, ou talvez o senhor possa me recomendar um livro também. Muito obrigada, viu, professor? De nada, Kerimar. Eu tentarei recomendar algo sobre isso, provavelmente na última aula, se eu não me engano aqui, vai ser a aula na qual eu vou apresentar algumas obras para consulta, né, sobre costumes, sobre a geografia, inclusive sobre a questão de meses que são diferentes, a contagem é diferente, é um calendário lunar, então, alguns elementos desses que eu não vou tratar na aula, mas eu pretendo indicar como alguém pode adquirir uma obra, né, algumas obras, o tipo de obra que se pode adquirir para obter informações sobre essas questões, tá bom? Obrigado aí pela sugestão, Kerimar. Mais alguém com alguma dúvida? Acho que não. Então, nós vamos prosseguir para a nossa conclusão. Então, mais uma vez, recomendando, leia a bibliografia, veja lá, você no site Toda Escritura você vai encontrar essa bibliografia. Então, quero concluir dizendo, é importante ter uma ideia da cronologia bíblica a fim de entender o desenvolvimento da história da salvação, mas você não precisa de datas precisas, né, para entender a Escritura. Não são necessárias datas precisas para entender as Escrituras. Então, não se preocupe com a falta de precisão quanto às datas. Preocupe-se mais em entender a linha, né? Como o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, para você então se encaixar determinado livro e saber o que está em torno daquele livro. Dizer a você então que você pode encontrar mais recursos no site Toda Escritura, inclusive esta aula com exercícios, bibliografia, o esboço e tudo mais. Antes de encerrar, eu estava esquecendo, é bom fazer aqui o reconhecimento, eu usei várias fontes para oferecer essas datas, mas principalmente eu usei aquilo que eu encontrei no livro do David Payne. Então, esse autor vai estar lá também na bibliografia, mas expressar aqui a minha gratidão a esse trabalho do Dr. David Payne. Vamos então orar e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Pai bondoso, agradecemos por mais esta oportunidade de darmos mais um passo que possa nos ajudar na compreensão das Sagradas Escrituras. Dai-nos um coração humilde e um coração desejoso, não só de aprender sobre ela, mas um coração desejoso de ler e estudar a Tua palavra, de ouvir a Tua voz e aprender sobre o Senhor. Nós rogamos assim em nome de Cristo. Amém.